Você continua ligado para ficar bem informado. Então, vamos agora já levar ao conhecimento a toda a população de Açailândia, tá? Da entrevista. Vamos levar ao conhecimento agora da população de Açailândia a entrevista que nós fizemos com o delegado Dr. Saniel, lá na delegacia do 1º Distrito Policial, no qual ele é o titular, ele é o delegado titular daquele distrito. E acompanhe aqui agora, tire as suas dúvidas, veja o que aconteceu, veja o que está acontecendo e agora você vai ficar por dentro de tudo. São quase 20 minutos de entrevista que o repórter Oswaldo Filho fez há poucos minutos com o delegado Dr. Saniel sobre o caso do Gabriel, que foi confundido como ladrão que estaria roubando o carro e de repente o carro era o próprio carro dele e alguém achou que o rapaz era gente ruim e que estava cometendo o crime e de repente aí aconteceu o que aconteceu e surgiu essa situação todinha que tomou um rumo para todo o município tomar conhecimento, estadual e federal, né? No caso aí, nacional. Mas agora, depois da apuração dos trabalhos, a apuração de todos os detalhes, feito o trabalho pela Polícia Civil, aí, no comando do delegado Dr. Saniel, você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu sobre o trabalho policial desse inquérito que foi aberto aí pelo delegado Dr. Saniel. Aqui agora no Balanço Geral. Vamos lá. Roda. Amigos, eu estou aqui na delegacia do 1º Distrito Policial da cidade de Açailândia, na rua Marli Sarney, aqui no gabinete do delegado Dr. Saniel, onde ele é titular aqui do 1º Distrito Policial e está acompanhando de perto todo o desenrolar de tudo aquilo que foi realmente já levado ao conhecimento de toda a população do município de Açailândia, do estado do Maranhão, e pegou uma repercussão nacional, que é o caso do jovem Gabriel, que trabalha na Caixa Econômica Federal, que foi brutalmente espancado. Eu não quero entrar em detalhes, sabe por quê? Porque eu sou apenas repórter, e com certeza o repórter está aqui para conversar com quem realmente tem todo o conhecimento dos fatos que acontecem nesse município, para que ele possa detalhar com total propriedade, porque vem acompanhando de perto. E, para não entrar em assuntos que a gente não tem conhecimento, é preciso a gente conversar com quem realmente sabe de tudo que está acontecendo. Doutor, eu queria saber como é que está o andamento sobre o caso do jovem Gabriel, que trabalha na Caixa Econômica Federal, que sofreu agressões e que o senhor realmente vem apurando. E tinha um prazo de 30 dias para concluir o inquérito policial. O inquérito foi concluído. Como é que está essa situação? A Polícia Civil deu por encerrada as investigações do caso envolvendo o Gabriel da Silva Nascimento, né? A Polícia Civil concluiu no dia 25 o inquérito policial, indiciando os investigados na tentativa de homicídio com 2 qualificadoras. Uma pelo motivo torpe, em razão das agressões terem sido iniciadas por ter imaginado que o Gabriel estava furtando seu veículo, e o meio empregado, né, que foi a asfixia. Após tombar o inquérito, para chegar a essa conclusão, para fazer de forma bem didática, Oswaldo, para chegar a essa conclusão, a Polícia Civil coletou as informações necessárias para isso. Ouviu a vítima, ouviu uma testemunha ocular, foi juntado um vídeo que foi essencial para essa conclusão, um vídeo que flagrou a cena das agressões. A indiciada foi ouvida durante o inquérito policial. Já o investigado não compareceu, não atendeu às intimações dentro do prazo legal. Motivo pelo qual, como é de conhecimento popular, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele. Pois bem, no decorrer das investigações, a Polícia Civil encaminhou essas imagens por IML de Imperatriz para, analisando o laudo preliminar que foi feito no dia 19, com as imagens que flagraram a cena das agressões, se era possível, através dessas 2 informações, o laudo preliminar e o vídeo,
concluir de forma médica, de forma científica, se aquele comportamento dos investigados acabou por colocar em risco a vida do Gabriel. E o médico legista respondeu às minhas indagações com relação a esse comportamento. Sobretudo, quando o investigado, durante as agressões, sobe no pescoço da vítima, né, com um dos pés pressionando, aumentando a pressão no pescoço. Aquele comportamento poderia, eu digo poderia por quê? Porque a vítima afastou o pé, de modo que se continuasse aquele comportamento, poderia resultar no óbito. Por quê? Porque, segundo o médico legista, aquele comportamento poderia quebrar a vértebra, inviabilizando, portanto, o mecanismo de respiração, que é o chamado quebrar o pescoço, né? Por essa razão, com base nesse laudo e tudo que foi apurado, a Polícia Civil, de forma técnico-jurídica, iniciou o casal, portanto, na tentativa de homicídio, por motivo torpe e pelo meio insidioso. E, após a conclusão do inquérito, encaminhou o inquérito policial para o Poder Judiciário para dar continuidade na persecução penal. Doutor, o senhor pediu ao Poder Judiciário a prisão preventiva do acusado. Como é amplamente já foi divulgado, inclusive ele tem acesso ao processo por meio do advogado, foi feito o pedido da prisão preventiva do Jonathan, do investigado. Inicialmente, essa prisão não foi deferida em razão de ter sido fundamentado somente com laudo preliminar. Agora, eu fiz uma nova representação já com esse laudo complementar, onde o médico legista ventilou a possibilidade, caso as agressões continuassem, de levar a vítima ao óbito, motivo pelo qual a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do indiciado, tendo em vista que eles, durante a conclusão do inquérito, demonstrou que pretende se furtar a aplicação da lei penal, por não ter comparecido à delegacia mediante as intimações feitas. Muito bem, no caso aqui, já a jovem que é acusada, né, nessa situação, já o senhor já não representou contra ela pela prisão preventiva, em virtude dela ter atendido todas as solicitações da polícia, é isso? Exatamente. Já a investigada, a Polícia Civil não representou pela prisão dela, tendo em vista justamente isso. Desde o primeiro momento, ela se colocou à disposição, por meio dos advogados dela, a comparecer na delegacia, e assim foi feito. Ela atendeu a intimação e compareceu na delegacia aqui e deu a versão dela sobre o ocorrido. Doutor, veja bem, quer dizer que, no caso aí, o acusado de ter espancado, né, o jovem Gabriel, ele não compareceu na delegacia, em virtude de a gente estar falando isso, o que saiu comentários, que ele tinha comparecido na delegacia para depor e tal. Ele não compareceu à delegacia, somente o seu representante, que é o seu advogado? Veja bem, isso é importante esclarecer. O inquérito foi iniciado no dia 19. E o advogado, o investigado, peticionou na delegacia de polícia no início de janeiro. E eu fiz uma intimação por meio do advogado para ele comparecer no dia 13, salvo engano. E ele não compareceu na data marcada. Solicitei ao advogado que informasse o motivo, se ele não comparecer em outra data. E o advogado, como está na certidão, exarada pela escrivã, informou que não sabia o paradeiro do seu cliente. Ou seja, demonstrando que ele não estava interessado em atender, a dar, dentro do prazo legal, a sua versão dos fatos. Pois bem, no dia 24, o advogado compareceu na delegacia aqui para colocar à disposição o cliente dele. Só que o inquérito estava concluído, né? Estava só faltando juntar o laudo que foi feito e no dia seguinte foi encaminhado o inquérito. Ou seja, teve-se mais de 30 dias praticamente para ele comparecer aqui e dar a versão dos fatos, o que não foi feito. A informação de que ele se colocou à disposição quando no prazo derradeiro, já no último dia de conclusão do inquérito. Então quer dizer, doutor, que até o momento o delegado, o doutor Saniel, não viu o jovem acusado dessas agressões? Não. Quem compareceu aqui foi o advogado dele. Eu não tive contato com o investigado, não.
Doutor, veja bem, pelo que a gente já conversou aqui, a gente já entendeu que já está concluído o inquérito policial, o senhor já encaminhou ao Poder Judiciário, tá? E a partir de agora, doutor, o que a Polícia Civil ainda tem a ver nesse caso? Não, aí com relação às investigações, já se encerrou, né? O passo seguinte é a denúncia que o Ministério Público fará, que já fez, aliás, né? Na data de ontem, o Ministério Público já denunciou os investigados, com base no inquérito policial, na tipificação que a Polícia Civil indicou o casal, incluindo mais uma qualificadora. O membro do Ministério Público entendeu que aquele comportamento, além das duas qualificadoras que eu já mencionei, houve uma outra qualificadora, ou seja, na opinião do Ministério Público, os investigados, os indiciados, praticaram homicídio tentado e com 3 qualificadoras. Agora, o passo seguinte o magistrado vai analisar as informações, as provas constantes e pode receber as denúncias no termo do Ministério Público ou atender às considerações da defesa e, eventualmente, mudar a tipificação. Assim, com relação à continuidade da persecução penal, a Polícia Civil não participa, né? Agora são os outros poderes, o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, no caso eles são assistidos por advogados, os advogados, para dar continuidade à persecução penal. Só para tirar aqui, doutor, como é que se diz? Como é que se diz a palavra mais correta? Veja bem, que as pessoas imaginaram, que foi mais comentado, né, tirar as conclusões daquilo que muita gente imaginou. Era sobre, no caso, que os acusados poderiam ser também denunciados por racismo, né? E me parece que realmente, através do inquérito policial que já foi concluído, né, os acusados não entram nesse caso de racismo, né? Não tem nada a ver com racismo. É isso? É importante esclarecer, Oswaldo, o seguinte. Inicialmente, os investigados a apuração foi por o crime de injúria, injúria racial, tentativa de homicídio, tortura, racismo, certo? Do transcorrer das investigações, de forma objetiva, não houve qualquer informação, qualquer prova que fundamentasse que a ação dos investigados foi por questões de raça, de cor. Imaginou que ele estava furtando por causa da cor. Não, objetivamente não tem nos autos isso. De modo que eu, de forma embasada, não poderia, portanto, afirmar que houve o crime de racismo. Nem na modalidade genérica, né, que é específica, que é o crime de racismo, que tem uma lei específica, que detalha umas condutas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na tua empresa, por exemplo, se tivesse uma proibição de contratar negro, se enquadraria na lei de racismo. Já o crime de injúria, ele é configurado quando eu utilizo elementos relacionados à cor, à raça, para ofender a pessoa especificamente. Palavra. Exatamente, palavras ofensivas. Aí configura a injúria racial. Durante as investigações, não restou demonstrado nenhum aspecto relacionado à questão do racismo. O que ficou demonstrado foi que o comportamento dos investigados foram a partir da imaginação de que o Gabriel estivesse furtando o veículo, né? E o que, pelo menos no depoimento da investigada, que essa suposição ocorreu porque da forma que ele estava disposto no carro. Segundo a investigada, a indiciada, ele estava deitado debaixo foi demonstrado objetivamente. Inclusive, no próprio depoimento da vítima, não há qualquer relação, qualquer menção que diga que durante as agressões ou antes de iniciar a agressão, eles fizeram essa ofensa, fizeram esse indicativo da raça. O que a Polícia Civil pode fazer de forma objetiva é quando há elementos para isso. Eu não posso imaginar que eles agiram dessa forma por uma suposição. Suposição não vai no papel. O que vai no papel são provas, entendeu? Motivo pelo qual não houve qualquer elemento concreto, objetivo, que pudesse fundamentar de que houve o crime de racismo. Isso mostra a responsabilidade de um delegado que trabalha com a visão
de juntar provas concretas e não com insinuações, com palavras de alguém da rua, alguém querer colocar na boca do delegado palavras disso e daquilo. O senhor foi profundamente dentro pelo lado da lei, do lado profissional, de acordo com as investigações, para não fazer injustiça com ninguém. É isso, doutor? Exatamente. Nosso trabalho é técnico. A Polícia Civil trabalha de forma técnica, com prova, com elemento de informação. A gente não trabalha com suposição, porque suposição não vai no papel. Doutor, muito obrigado pelas informações. Com certeza essa entrevista vai deixar a população de Açailândia atualizado com toda a realidade dos fatos em torno dessa situação que criou uma repercussão nacional e que essa responsabilidade para apurar todos esses fatos, para colocar nas mãos do Poder Judiciário, para que sejam tomadas as providências cabíveis, então realmente caiu sobre as suas mãos e a gente vê a sua responsabilidade de agir dentro da lei, dentro de tudo aquilo que realmente representa a nossa brilhosa Polícia Civil do Estado do Maranhão. Eu quero aqui colocar os nossos microfones à sua disposição para que o senhor, se tiver mais algo a falar à população, sem perguntas do seu repórter, que fique à vontade, porque muitas vezes tem algo que o senhor quer falar e não foi o perguntado. Esta é a hora do senhor falar tudo aquilo que bem o convier. Fique à vontade. Não, é só esclarecer que o papel da Polícia Civil é esse, dar satisfação à sociedade, concluindo o inquérito policial, e digo, de modo geral, para a população que a delegacia está de portas abertas para atender e explicar como é que é feito o trabalho da Polícia Civil, porque, infelizmente, Oswaldo, a gente acaba ouvindo e chega aos nossos ouvidos a questão da crítica. Tem que criticar mesmo o poder, a gente não está se eximindo de ser criticado, não. Mas antes de receber uma crítica, venha comparecer aqui da delegacia, veja o nosso dia a dia, veja como é que é feito o inquérito policial, antes de emitir qualquer opinião, com relação à questão da atuação, da tipificação, da conclusão de inquérito. A delegacia está de portas abertas para quem quiser se informar com relação ao nosso trabalho. Muito bem, muito obrigado pelas informações. Caso, de repente, se o senhor não agisse dentro dos conformes da lei, dentro da sua personalidade como grande profissional, poderia fazer insinuações e que, de repente, às vezes, até pegar algumas palavras que, naquele momento da coleta de informações, trazer alguns fatos que, às vezes, poderia trazer algo que prejudicasse aqueles que vieram depor. O senhor foi dentro da técnica, dentro da lei, fazendo as coisas que realmente a sociedade fique sabendo que tem um delegado de responsabilidade que age dentro das conformidades da legalidade. Muito obrigado. Aqui está o inquérito policial já concluído aqui na Delegacia de Polícia do 1º Distrito Policial, delegado Dr. Saniel, que nos atendeu gentilmente para que a gente pudesse deixar a população de Açailândia bem informado, para que, de repente, não fique naquele tititi para ali, tititi para acolá, e aqui, a partir de agora, fica realmente a realidade dos fatos do trabalho brilhante que foi feito pelo delegado, atendendo um lado, atendendo o outro e mostrando a realidade dos fatos. Oswaldo Filho, diretamente do gabinete do delegado Dr. Saniel, para o programa Balanço Geral. Fique ligado. Opa, mas agora, meu irmão, o que foi que aconteceu? Você voltou, foi áudio agora, hein? Muito bem, amigos. Agora sim, baixa um pouquinho. Muito bem, amigos. Aí vocês tiveram a oportunidade de assistir a entrevista, baixa só um pouquinho, abençoado, com o delegado Dr. Saniel. Aí os senhores tirem as suas conclusões. Vejam, foi quase 20 minutos de entrevista, mas aí é uma entrevista com detalhes e mais detalhes dentro de todos os conformes legais para que você possa tirar as suas dúvidas. Parabéns pelo trabalho do delegado Dr. Saniel por conduzir as coisas dentro do rumo legal, ouvindo com a maior responsabilidade um lado, ouvindo com a maior responsabilidade o outro lado, e sem fazer injustiça com ninguém, Aí agora não pertence mais aí, não depende mais da Polícia Civil, que tinha de fazer pela Polícia Civil, já foi feito e agora está nas mãos do Poder Judiciário, Aí alguém fala, mas como assim, Oswaldo viu de um lado, viu o outro? É porque, de repente, foi tantas conversas de um lado, tantas conversas que surgiram da cidade, que assim, assado e tal, se o delegado quisesse insinuar alguma coisa,
para prejudicar alguém, com certeza teria até partido para esse rumo. Mas ele não, ele foi da parte técnica, onde ele falou, tem que colocar aquilo que foi falado no depoimento. Não é colocar aquilo que o delegado imaginou. Tá certo? Este é o seu repórter, Oswaldo Filho, e apresentador do programa Balanço Geral, que deixa vocês atualizados com a realidade dos fatos.